Olá pessoal, estamos aqui com uma questão na FUVEST que envolve teoria atômica. Então, segundo John Dalton, a teoria dele, afirmava que a matéria era composta por átomos indivisíveis. Átomos de um mesmo elemento apresentariam massa e propriedades iguais. A transformação química consistiria na reunião ou separação de átomos. As afirmações de Dalton explicariam. Então, segundo Dalton, ele deixa bem claro aqui no nosso enunciado que eram compostos por átomos indivisíveis. Ok? Então, se esses átomos eram indivisíveis, nessa época não se conheciam os prótons, os elétrons, os nêutrons, muito menos as reações nucleares. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas alternativas. Condutividade elétrica do hidróxido de sódio fundido. A condução de corrente elétrica através do hidróxido de sódio fundido se dá através de íons. E íons são compostos, são átomos que possuem carga, são carregados. Eles são formados através da perda ou ganho de elétrons, que não é o caso, porque para Dalton a gente sabia que o átomo era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e não tinha carga, ele era indivisível. Então, letra A não pode ser aí. A transformação do rádio em radônio também não pode ser explicada pela teoria de Dalton, porque segundo Dalton o átomo era indivisível. Se o átomo era indivisível, essa transformação aqui se dá através da emissão de uma partícula alfa, que é uma partícula nuclear, emitida pelo núcleo, com o peso de um átomo de hélio. Então, como o átomo era indivisível, a gente sabe que a partícula alfa não pode ser explicada a partir da teoria de Dalton. Então, letra B cai fora aí também. A existência dos isótopos de hidrogênio. Ele fala aqui no enunciado, massa e propriedades iguais. Então, quando a gente tem um isótopo, isótopos são elementos químicos, que possuem massas diferentes. Então, por exemplo, o isótopo de hidrogênio. A gente tem para o hidrogênio, massa 1, número atômico 1. Para o deutério, a gente tem massa 2, número atômico 1. E para o trítio, a gente tem massa 3, número atômico 1. Então, mesmo elemento químico, porém massas diferentes, que vai ao contrário do que diz o enunciado segundo John Dalton. A gente está levando em consideração John Dalton. Então, a gente não pode marcar C aí. Letra D. A proporção constante entre as massas de hidrogênio e oxigênio resultantes da decomposição da água. Então, a decomposição da água, vamos representar aqui, H2O, formando H2 mais O2. Balanceando essa equação aqui, 2 oxigênios, aqui temos um só, vamos multiplicar aqui por 2, acertando o coeficiente do hidrogênio, 2 vezes 2, 4, aqui temos só 2. Vamos colocar um 2 aqui também, ok? Então a molécula de água, fôssemos representar por bolinhas escuras o hidrogênio e a bolinha mais clara o oxigênio. Então essas seriam as nossas moléculas de água. Duas moléculas de água, elas se transformam em moléculas de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio. Então, a decomposição da molécula de água é um rearranjo desses átomos, conforme diz aqui a nossa última observação. Transformação química consistiria na reunião ou separação de átomos. Então, um rearranjo desses átomos então pode ser explicado pela teoria de Dalton. Ok? E a última aqui, o processo químico envolvido, funcionamento de uma pilha. Pilha é um processo de oxirredução. Então, se a gente tem um processo de oxirredução, é que envolve com transferência de elétrons. E elétrons aqui não eram conhecidos na época, ok? Então, segundo o enunciado, quando a gente fala de John Dalton, a resposta correta seria a das proporções constantes entre as massas de hidrogênio e oxigênio, ok? Valeu, pessoal. Até mais.